Muito bem, seja muito bem-vindo. Agora nós falaremos sobre psicologia financeira e finanças comportamentais. Esse é um campo de estudo recente. Ele começou a ter um maior destaque a partir do momento em que um estudo em que tratou-se desse assunto foi ganhador de um prêmio Nobel. Obviamente que nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós estamos sujeitos a questões emocionais que influenciam as nossas tomadas de decisão, principalmente com relação a investimentos e também com relação às nossas finanças. E por essa razão, é importante a gente compreender como que essas emoções afetam as nossas escolhas, tá certo? E aí, por esse motivo, eu trouxe esse módulo aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, como eu falei, nós somos influenciados por emoções, né? Então, essa influência, ela tem duas características principais aí de nome que aparece, que é a heurística e o viés de consumo. A heurística, são atalhos mentais que podem nos induzir a erros de percepção, né? Então, assim, ela é vista como uma regra de bolso que procura agilizar e simplificar a percepção de como que a gente avalia as coisas, né? De um outro modo, ou seja, ela nos leva a cometer erro de julgamento, mesmo quando a gente entende que uma decisão ela é contrária à matemática e à razão. Então, ou seja, mesmo sabendo das questões racionais que envolvem uma tomada de decisão, ainda assim a gente decide por um caminho oposto a essa razão, justamente por questões emocionais que acabam nos afetando. Então, a gente vai ver aqui, eu vou trazer para vocês algumas questões que envolvem exemplos aí, principalmente disso também, tá bom? Uma outra característica são os viés de consumo, né? Que são erros que ocorrem de forma aí, sistemática e previsível, ou seja, eu sei que estou cometendo aquele erro, muitas vezes eu compreendo que eu estou tomando uma decisão ruim, mas ainda assim, né, justamente por essas questões emocionais, a gente acaba entrando dentro desse círculo e a gente comete alguns erros que em alguns momentos a gente acaba no futuro se arrependendo por eles também, tá bom? Então, o viés de consumo ele é meio que uma consequência, né, da heurística, tá? Para que a gente entenda muito bem como é que isso funciona. E aí, através desses pontos, eu vou trazer alguns exemplos para que a gente possa abordar aqui alguns aspectos que a gente observa diante de hábitos de consumo, né, principalmente como a gente toma decisões, ok? O viés de consumo também ele pode ser analisado sob a ótica do consumo consciente, ou seja, pode nos mostrar alguns obstáculos entre as nossas decisões de consumo e seus efeitos sobre o nosso planejamento e orçamento familiar, que é bem isso que eu havia falado minutos antes, ou seja, de maneira racional, eu já fiz um planejamento para as minhas decisões de consumo, eu tenho um orçamento familiar, mas ainda assim eu acabo caindo em algumas armadilhas, tá certo? Então vamos lá agora para alguns exemplos aí que eu estou trazendo sobre viés de consumo. O primeiro deles é o comportamento de manada. O que seria esse comportamento de manada? Como o próprio nome diz, e eu acho que é muito fácil perceber, quando a gente... É aquela história de Maria vai com as outras, né? No nosso famoso ditado popular. Então, ou seja, as pessoas estão fazendo e eu acabo também fazendo junto, tá bom? Ele é um fenômeno psicológico, né? Que consiste aí na tendência de fazer as coisas simplesmente porque os outros estão fazendo. Então, não custa a gente lembrar que, antes de seguir a opinião da maioria, procure avaliar se o produto ou serviço está alinhado com os seus objetivos. O que é isso? É o que eu acabei de falar, é sobre o nosso planejamento. Nós fizemos um planejamento, esse planejamento está dentro de uma estrutura de orçamento que eu desenhei, mas ainda assim eu acabo tomando decisões que fogem do que foi planejado, tá bom? Então, e normalmente a gente faz isso por quê? Porque a gente acaba querendo seguir a opinião da maioria das pessoas. Evite o consumo de produtos com alta demanda.
Isso aqui está relacionado a uma teoria econômica que estuda a lei da demanda. O que está por trás disso? Quanto maior a demanda por um determinado bem, maior também vai ser o preço desse bem. Então as pessoas começam a procurar esse determinado bem e, por conta desse volume de procura, o preço desse bem acaba subindo. Okay? Pesquise diferentes fornecedores comparando a qualidade e preço justo. Regra de bolso, né, pessoal? Se eu vou comprar um determinado produto, é importante que eu avalie o preço desse produto em diferentes concorrentes, né? Sempre levando em consideração também o quê? A qualidade do produto. Porque às vezes a gente pode também acabar caindo naquela armadilha de comprar mais barato, mas não comparar a qualidade do produto. Então é sempre bom também a gente pensar nisso na hora do consumo, certo? Evite tomar decisões em meio a momentos de euforia. Também ligado a questões emocionais, a ideia é o quê? É a gente não se deixarem influenciar em determinados momentos por questões emocionais. Ou seja, eu estou muito empolgado com uma determinada situação, determinado evento, e isso aí gera um hábito de consumo não planejado, e isso acaba afetando diretamente o orçamento. Okay? Então, esse é o comportamento de manada. Eu acho que é bem típico. Eu acho que se a gente pensar de um modo geral, eu acho que muitas pessoas acabam percebendo que isso realmente é um fato, ou seja, a gente cai nessas armadilhas, tá bom? Então, é bom a gente se autoconhecer para tentar evitá-las, certo? Um outro é o que nós chamamos de custos irrecuperáveis, que é aquela história de não chorar pelo leite derramado. Ou seja, uma vez que eu já fiz ou incorri num determinado custo ou despesa, né, eu não ficar voltando nesse assunto e isso criar ali alguma inquietação emocional e me atrapalhar nos meus futuros planejamentos. O que a gente tem que aprender de um modo geral aqui, né, o que a gente vai ver é o que? É aprender com o passado. Ou seja, uma vez que a gente foi penalizado por uma escolha ruim, a gente não ficar sofrendo com aquela escolha, mas aprender com aquela escolha, tá bom? Algumas dicas, né, e algumas observações. Não fique presa a ela, né, ou seja, essa questão de custos, né, mas não ignore a experiência e aprendizado que proporciona, que é o que eu acabei de falar. Faça revisões periódicas de gastos e despesas para identificar aqueles que te afastam do teu objetivo. Isso daqui é bem clássico também, ou seja, eu já fiz um planejamento para o meu orçamento, eu preciso saber, eu preciso acompanhar, isso a gente vai ver daqui a pouco, né? Então eu preciso acompanhar como que está a realidade dos fatos em relação àquilo que eu planejei, se eu estou cumprindo aquilo que foi planejado. E se eu achar que não estou cumprindo, aí eu ser capaz de identificar aquilo que está afetando, né, esse planejamento e eliminar esses gastos desnecessários, tá bom? Estabelecer limites de perdas e ser disciplinado com ele. O que seria isso? Nem sempre todo investimento que a gente faz é um investimento que nos traz retorno. Então a gente precisa avaliar quais são os limites, ou seja, aonde que eu estaria disposto a perder dentro de um determinado investimento, por exemplo. E a partir do momento em que esse investimento ele toca esse limite de perda, eu me desfazer dele, tá bom? Isso pode ser também através de um bem que pode estar se depreciando. Por exemplo, você fez a compra de um carro e você estabelece ali que até determinado preço de depreciação dele no mercado, você se mantém com ele. A partir dessa linha de depreciação, você se desfaz do bem. Ou seja, de maneira mais prática, você comprou um carro e pagou 50 mil por ele. Você coloca ali uma depreciação de até 20 mil. Então, ou seja, quando esse carro tiver no valor de 30 mil, você vende o carro, né, e de repente faz o uso desse dinheiro para fazer a compra de um novo veículo, tá bom? Não é regra, tá? Mas é muito mais assim para você evitar uma perda excessiva do valor de um bem, ok? Não despreze o ato de avaliar as outras opções disponíveis depois de um gasto, mas sem se penalizar por isso, ou seja, use como aprendizado, né? Então, voltando ao assunto, eu fiz um determinado
um determinado investimento ou uma determinada compra de bem que eu me arrependi. Tudo bem, eu já saí daquela situação, eu não preciso ficar o tempo todo lamentando por isso, né? Então, use isso como aprendizado para que nas futuras aquisições você tenha melhores tomadas de decisões e saiba exatamente o que te afetou naquele momento em que te prejudicou ou te trouxe um determinado investimento ruim ou uma compra ruim num bem que você consumiu, ok? Ilusão de controle. A imagem, eu acho que ela fala por si só. A ideia é muito mais isso mesmo, é intuitivo. É o quê? É você perceber que nós não temos controle de tudo todo o tempo. Né? Então, as pessoas, elas caem muito nessa armadilha de achar que tem controle sobre tudo e nós não temos. Né? Então, quando você está dentro de um avião, você não tem controle sobre as decisões do voo. Então, o que ela quer dizer? Né? Então, consiste na ilusão da capacidade de afetar eventos futuros, ainda que não se tenha qualquer controle sobre ele. Dicas e considerações, né? Então, eu trago aqui. Se relaciona com outros viés, como otimismo exagerado e autoconfiança excessiva. Ou seja, a pessoa ser autoconfiante demais e achar que tem controle sobre tudo, tá bom? A gente precisa saber, mais uma vez, que nós não temos, tá? E a gente não pode deixar que esse sentimento nos afete em decisões de consumo e também em decisões de investimentos. Ouça opiniões externas de pessoas qualificadas e confiáveis que entendam do assunto. Isso aqui também é importante do ponto de vista de nós, entendendo que a gente não tem controle sobre tudo, pedir ajuda. Né? Então, eu vejo que é muito mais comum quando, por exemplo, você tem um problema de saúde e vai no médico, né? Ou você tem um problema mecânico no seu carro e você leva o carro a um mecânico. E eu não vejo muito isso quando a gente fala de dinheiro. Então, as pessoas ainda, o brasileiro, né, ele ainda tem um tabu muito grande com isso. Ou seja, ele tem uma dificuldade financeira em determinado momento e ele não procura a ajuda de um profissional especializado, certo? E pior ainda muitas vezes, quando ele procura essa ajuda, acaba procurando essa ajuda através de uma pessoa que não tem os conhecimentos necessários para poder dar a ele as orientações certas. Então, a gente percebe que isso ocorre em que situações? Por exemplo, quando você pensa em um determinado investimento e você procura um amigo, né, que ele não tem conhecimento, mas ele só investiu nisso em algum momento no passado e você achar que ele vai ter condições de entender a sua situação, que é uma situação específica, ou seja, as pessoas são diferentes, né? E ele acabar fazendo uma recomendação de algo que foi bom para ele, mas que pode não ser bom para você. Bom, então a gente tem que ter esse sentimento de precisei de ajuda, né? E isso também falando aí sobre as questões financeiras, procurar um profissional qualificado, procurar um profissional externo que possa te dar uma visão melhor sobre aquela dúvida ou sobre aquela decisão que você quer tomar, certo? Então, uma outra questão é evite tomar decisões em momentos de fragilidade emocional, já mencionei isso lá atrás também, ou seja, toda vez que a gente tem uma situação frágil emocionalmente, a gente tende muito a querer resolver esse problema através de consumo. Né? A gente, acho que já percebeu em vários momentos, as pessoas falam muito sobre isso, que quando você tem um relacionamento que não está muito bom, aí você fica com raiva e quer ir no shopping para gastar e tal. Né? Isso não é algo típico de mulher, mas também de homem também. O homem também tem essa característica. Então, a gente se reconhecer nesses momentos de fragilidade emocional é importante para que a gente evite esses gastos aí que não estavam planejados, tá certo? Seja realista em possibilidades de ganho em jogos de azar ou loterias. Outro assunto absolutamente clássico do brasileiro, né? É o gasto excessivo com jogos de azar. E mais especificamente com loteria, né? Já que jogos de azar, o que eu quero dizer com isso, são jogos em que você aposta um determinado dinheiro na expectativa de ganhar um retorno com aquilo. Me surpreende muito a quantidade de brasileiros que ainda gastam dinheiro de volume financeiro substancial com relação a isso. Então, assim, eu conheço pessoas
que toda semana estão comprando jogos de loteria, né? Então, eu imagino assim, o quanto de dinheiro que a pessoa já não tenha gasto ao longo de toda uma história, de uma trajetória de vida. Quanto que ela poderia fazer de diferente com relação a esse dinheiro, ao invés de tentar apostar nessas possibilidades de ganhos que estão remotamente longe de acontecer. Bom, e por fim, ponto cego. O que seria o ponto cego? O ponto cego, ele está relacionado com a nossa incapacidade de enxergar a subjetividade presente nas tomadas de decisões. E o que seriam essas subjetividades? É justamente aquilo que as finanças comportamentais vêm trazer, ou seja, são os aspectos não racionais de uma decisão. Mais uma vez, indo para as dicas e conselhos, evite tomar decisões de compra de forma apressada, pense sobre a necessidade e pesquise as melhores opções. Pessoal, praxe, né? Então, eu acho que eu nem precisaria falar muito sobre isso daqui. Você vai tomar a decisão de consumo, ou seja, você vai comprar um bem, principalmente se esse bem for de valor agregado substancial, você tem que pesquisar. Você tem que ir no mercado, você tem que ver diferentes preços, concorrentes, tá bom? Avaliar as melhores opções, não se deixe levar pela pressa de querer comprar logo algo, tá bom? Reconheça que seu julgamento pode ser influenciado por fatores subjetivos que você pode não identificar, que é o que a gente tem falado. Compreenda seu estado emocional e não se deixe influenciar por propagandas que possam afetar a sua decisão. Aqui é um aspecto importante que a gente precisa abordar também, que é o quê? As propagandas hoje em dia, elas são muito bem feitas. Elas têm essa característica de realmente trazer as pessoas para o consumo. Isso é observado através de estudos, né? Então, assim, questões relacionadas a marketing avançaram muito nos últimos anos, então as pessoas aprenderam a estudar hábitos de consumo e sabem hoje como conduzir pessoas através de propagandas a influenciá-las, né, no consumo de determinado bem, tá bom? Então, sempre pense, quando você for consumir, se aquele consumo está ligado realmente a uma necessidade que eu tenho ou se eu estou sendo influenciado por uma determinada propaganda, certo? Bom, pessoal, então eu fico por aqui. A gente conclui agora esse tópico sobre finanças comportamentais. É um tópico que é muito importante, é um tópico que normalmente as pessoas não falam quando abordam as questões de educação financeira. E eu trago ele aqui justamente para que você saiba que ele existe e que isso está fortemente relacionada ao modo como você consome, como você aplica seus recursos. A gente tem, por exemplo, situações em que eu vejo, num determinado momento de mercado, as pessoas comprarem uma ação, né, uma ação de uma determinada empresa, justamente porque outras estão comprando. Então, você tem um determinado momento de mercado em que o preço dessas ações começam a subir muito em função dessa procura, que é o que a gente falou agora há pouco sobre a lei de demanda. E aí, com isso, as pessoas vê aquilo como uma alternativa boa de investimento, mas só que elas perdem o timer disso, ou seja, elas já deveriam ter entrado nesse investimento lá atrás e elas acabam entrando no momento errado, quando os preços já estão muito altos, e aí ela tem uma surpresa ruim quando ela percebe que os preços começam a cair em função ali de vendas que as pessoas começam a realizar para fazer retorno ali com esse determinado investimento, tá bom? Então evite essas armadilhas. Se for necessário voltar ao estudo desse tópico para reforçar esse tipo de percepção, eu recomendo também, tá joia? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo tópico. Um abraço.